E olha, a gente está falando de tudo isso por quê? Porque teve mais um capítulo no escândalo Lulinha. Claro, todo dia tem um capítulo novo na novela do Lulinha. E qual é o capítulo de hoje? O capítulo de hoje é que a Roberta Luxinger, o que está se descobrindo é que ela só bancava o Lulinha. Ela bancava o Lulinha, meus caros. Nada mais, nada menos. Em conversa, diz aqui a matéria da CNN, estou lendo aqui para vocês, em conversa que foram apuradas, ela descobriu-se que ela gastava R$100 mil por mês para bancar o Lulinha. O Lulinha é caro, hein? É caro esse Lulinha. 100 barão por mês, 100 paus. Vai levar 100 paus, como dizia a nossa querida Aracide Almeida, grande intérprete de Noel Rosa. 100 paus por mês para bancar o Lulinha. Claro que não devia ser só isso, isso devia ser apenas uma parte, né? A parte mais formal, mas está aqui, é isso, está se descobrindo que essa grana era para o Lulinha. A informação está no inquérito em curso no STF que apura se o Lulinha e a Luxinger, a Roberta Luxinger, teriam atuado para fechar contratos no Dataprev, empresa do governo federal de tecnologia. Segundo os investigadores, a Roberta Luxinger teria dito que seria necessário parar de pagar passagens aéreas devido à demora em receber pagamentos acordados. E ela diz assim: se você souber o que o outro disse, eu fui cortar o negócio, né? Daí eu falei, Fábio, agora acabou, porque a casa por mês a gente gasta em torno de 100 mil. Então, assim, não vai dar mais para ter essas passagens, né? Quer dizer, ela estava ali tentando segurar um pouco os gastos do Lulinha. Ele era bancado pela Roberta. Eu queria muito saber como é que se explica essa história do ponto de vista familiar. É meio estranho, a gente já teve aquelas mensagens lá que davam conta, uma empregada dela entrou com uma ação contra a Roberta e dizia que o Lulinha frequentava a casa. Hoje o seu Lulinha, dizia a ação judicial, hoje o seu Lulinha vai estar aqui, prepare porque ele vai passar a noite aqui. Agora a Roberta banca o Lulinha. Vai ficar difícil de explicar esse troço. Se os dois não eram sócios, eram o quê? Sendo que a Roberta tem um compromisso, né? Enfim, tá difícil a vida aí do marido da Roberta, se não é uma sociedade. E se é uma sociedade, aí eles precisam assumir que essa sociedade era potencialmente ilícita, porque a investigação que está sendo feita hoje é essa. A gente está colocando aqui lobista na tarja porque a gente precisa preservar, né, até ela ser julgada. Mas ela está sendo acusada não de fazer lobby, que é uma intermediação, ela está sendo acusada de crime. Do crime de tráfico de influência, que é você fazer lobby ilícito, intermediação que não pode. Bom, diz ainda ela aqui, não vai dar para ter mais as passagens. Aí ele falou, eu vou ficar pedindo para o Kleber. Eu ri pra caramba, eu falei, boa sorte para você, disse Roberta em diálogo revelado pelo jornal Estado de São Paulo e confirmado aqui pela notícia da CNN. O interlocutor é o empresário Kleber Ribas e a conversa teria ocorrido em 25 de agosto de 2025 e começado com áudio da Luxinger com questionamentos sobre pagamentos. Ô Mota, parece que a Roberta aqui bancava o Lulinha, a coisa vai se aprofundando cada vez mais. Eu não sei, você já teve provavelmente, imagino, Mota, algum tipo de sociedade, você já teve, já viu, tem conhecimento empresarial de pessoas que umas são sócias das outras. Você já viu um sócio bancar o outro? Você já viu um sócio dormir na casa do outro? Você já viu um sócio pagar passagem aérea para o outro? É uma sociedade esquisita essa aqui, né? Não, eu nunca vi isso, Marcílio. Essa troca de mensagens lembra a troca de mensagens aqui em casa, né? Eu mandando mensagem para a minha querida mulher, amor da minha vida, olha, amor, segura um pouco esse mês, porque não está dando, né? Vamos gastar menos. Agora, alguém tentar comprar acesso à máquina do governo e fazer isso pagando com dinheiro vivo, né? Parece que tem esse detalhe, pagando com dinheiro vivo
despesas de servidores, porque parece que já teve isso nessa história, né? Dando presente, comprando joia, parece que teve um pedido de um quadro de 100 mil reais. Nada disso é novidade. É um script cansado, é um script que a gente já viu muitas vezes, mas que continua gerando indignação e nojo. Você imagina o que é isso? Uma turma como essa ter um orçamento de 100 mil reais por mês? Imagine você, caro espectador, caro ouvinte, como deve ser bom ter alguém gastando 100 mil reais com você. Ou não, tá? Porque também deve ser muito ruim viver dessa forma, ter que ficar pedindo aos outros para pagar a sua despesa. Agora só resta descobrir o porquê desses pagamentos. Olha, e não é só, né? Mas também há aqui informação, e aqui a gente tem a matéria sobre isso da própria Jovem Pan. Operador financeiro fala que a Polícia Federal identificou o operador financeiro da Roberta Luxinger, que teria pago viagens de Lulinha, e as investigações vão avançando. E, inclusive, nessa reportagem, mostra que eles chegaram a encontrar 300 mil reais em dinheiro vivo, lacrados. 300 mil, vou repetir, para você perceber se isso é uma sociedade normal. Pensa aí você que nos ouve, você que está aí voltando para casa, no carro, você que está na sua casa nos assistindo, o senhor, a senhora que estão fazendo aí o jantar, estão brincando com os cachorros e ouvindo o programa. Eu pergunto a vocês, você já viu alguma sociedade em que aparecem 300 mil reais em dinheiro vivo, no pacote lacrado? Se você já viu, meu caro, desculpa, eu nunca vi. 300 mil reais em pacotes lacrados, dinheiro atrás de guarda-roupa, dinheiro atrás da roupa, do armário, estava o armário, tinha a roupa e o dinheiro embaixo. E uma agência pagando dinheiro para o Lulinha. A Polícia Federal está rastreando tudo isso, além desses 100 mil reais que a gente acabou de mencionar, da Luxinger bancando o Lulinha, tem essa história também. Conta a reportagem aqui que eu estou nas mãos da Jovem Pan, também saiu no Estadão, que em 25 de junho de 2025, o motorista da Roberta Luxinger recolheu 100 mil e 200 mil de um terceiro, ainda desconhecido. A gente ainda não sabe quem é, vai saber logo. E ele avisou que os valores estavam em pacotes lacrados. A Roberta mandou também 50 mil reais para a própria consultoria e 50 mil reais para uma agência de viagem. O motorista enviou a foto de um armário. É isso, a Roberta mandou a grana, o motorista enviou uma foto de um armário com a seguinte mensagem: o restante está atrás das roupas. O restante está atrás das roupas, só falta do armário. Imagina se isso é uma sociedade normal. Se você faz aí negócios, pergunte para o seu sócio se ele já encontrou em algum momento dinheiro da empresa de vocês atrás do armário, numa roupa. Se encontrou, comece a desconfiar desse sócio. Comece bastante. Naquele mesmo dia, conta aqui a reportagem, essa tal agência de viagem pagou 2 mil em passagens para Roberta e para o Lulinha, de Brasília para Congonhas. Roberta também enviou ao motorista o bilhete eletrônico do voo dos dois. Dinheiro vivo, claro, como sabemos todos, não comprova crime, mas em geral, quando você tem dinheiro vivo, sem origem, e aqui o que precisa a defesa agora é mostrar qual é a origem dessa grana toda. De onde vem? De onde vem? Essa é a pergunta que eu faço. Me respondam. De onde vem esse dinheiro todo? Dinheiro vivo. Dinheiro vivo não comprova crime, tá? Você pode ter R$1 milhão no teu bolso. Vou sair hoje, tomar um negócio, estou aqui com R$1 milhão em notas no meu bolso. Tá tudo certo, contanto que você comprove de onde veio. Se você não consegue comprovar, meus caros, há, claro, sempre nessas horas uma eventual possibilidade de que aquilo possa ser origem ilícita. Se há origem ilícita, a gente está diante da possibilidade do crime de lavagem de dinheiro. Então é esse o próximo passo que está se avançando
para essas investigações diante dessas informações. A defesa do Lulinha, assim como a defesa desses outros personagens, eles estão aparecendo dizendo que o erro aqui é que o vazamento é seletivo. Estão dizendo que o vazamento é seletivo, estão dizendo que o grande engano é que a Polícia Federal chegou-se a dizer, né? O advogado do Lulinha chegou a dizer que a Polícia Federal que está investigando isso é bolsonarista e que há um interesse político em desestabilizar o Lulinha para alcançar o Lulão, o pai. Tudo bem, pode dizer o que quiser, mas só me explica de onde veio esse dinheiro. Precisa ter essa explicação. Não me importa se a Polícia Federal pode ser bolsonarista, pode ser trotskista, pode ser socialista, pode ser comunista, pode ser o que quiser, niilista, não interessa. Interessa o seguinte: nós estamos diante da notícia de que esse dinheiro vivo, atrás de roupa, usado para foto de armário, que história é essa? Uma história estranha. E aí a pergunta é: de onde vem o dinheiro? De onde veio o dinheiro? Essa é a resposta que tem que ser dada. Alguém dirá: mas no tribunal da imprensa ninguém tem que prestar contas. Tudo bem, então deixe o Mendonça investigar. Não pode no tribunal da imprensa ninguém dá explicação nenhuma e no tribunal real o Mendonça vai sendo fragilizado para cá numa reunião secreta, vão tentando passar o caso dele para a primeira instância numa outra semana, aí, enfim, vocês percebem? Na imprensa ninguém explica. E no dia a dia não deixam o Mendonça trabalhar. Aí fica difícil. E tem mais um detalhe, né, Marcília? Se você for ao banco e tentar sacar 10 mil reais, eu acho que você não consegue, né? O banco vai dizer: olha, o senhor tinha que ter avisado com 15 dias de antecedência, né? Volta daqui a uma semana. Como é que esse pessoal consegue tanto dinheiro vivo assim? Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser explicada, né? Porque eu fico imaginando, mais uma vez, se a situação fosse o contrário. Se nós estivéssemos no governo Jair Bolsonaro, isso tivesse acontecendo com um dos filhos de Bolsonaro. O que provavelmente já teria acontecido, né? No mínimo, teria saído uma decisão judicial dando 48 horas para o presidente Bolsonaro explicar a origem do dinheiro recebido pelo seu filho. Não, mas o dinheiro foi recebido pelo filho, não foi pelo... Não interessa, 48 horas para explicar. E, no entanto, nada acontece. E, mais uma vez, esse script de dinheiro vivo. O que você falou precisa ser enfatizado. Ter grandes quantias de dinheiro vivo em mãos para fazer transações não é em si uma coisa ilegal. Mas, historicamente, a associação entre isso e o cometimento de crimes é muito alta. Olha, e ainda tem um desdobramento dessa história, Mota, que é o seguinte: o Lula, ele foi dar uma entrevista no QG do Exército e, quando perguntado sobre Lulinha e Marcola, não respondeu. Essa é uma matéria do UOL que diz o seguinte: o Lula deu uma entrevista a jornalistas após a cerimônia em homenagem ao Dia do Soldado. Dia do Soldado. Hoje é Dia do Soldado? É isso? Hoje é Dia do Soldado. Então, enfim, também vamos aqui prestar as nossas homenagens aos soldados brasileiros, não é? Fica aí a nossa homenagem. Hoje, no Dia do Soldado, o Lula... Eu não sei, será que o Lula botou aquele chapeuzinho? Lembra, Mota, quando a gente era criança, não sei você, mas quando eu era criança, a gente pegava aquele chapeuzinho, fazia um chapeuzinho de jornal, né? Punha na cabeça... Pegava uma espadinha de madeira. Quem é velho, quem está aí nos ouvindo é velho, certamente passou por isso. E a gente ficava, no Dia do Soldado, cantando as músicas, Marcha Soldado, Cabeça de Papel e etc., e o hino do soldado. Tinha essas coisas todas. Você passou por isso também, Mota? Ou só eu? Não, mas... Na minha época, a brincadeira preferida era de polícia e bandido, né? E ninguém queria ser bandido.
Hoje as coisas mudaram um pouco, né, Marcília? O papel de bandido está mais em voga do que era no meu tempo. Hoje ninguém quer ser polícia. Hoje o cara quer ser polícia é mais difícil que goleiro. É que nem goleiro que ia ser escalado no futebol, né? Chegava na hora do... Você sabe que eu sempre fui goleiro, viu, Mota? Eu sempre gostei de jogar no gol. Não sei por quê. Acho que falta algum parafuso, certamente falta na minha cabeça. E eu sempre gostei de jogar no gol, desde pequeno. Então não tinha esse problema. Chegava lá, o Marcília vai pro gol. Pronto, estava resolvido. Mas nos outros times tinha sempre aquele desconforto. Quem vai ser o goleiro? Aí o goleiro ficava por último, né? Ninguém queria aquele cara no time, aquele cara que era perna de pau à beça, e ele ia e se tornava goleiro. Hoje, no Polícia e Ladrão, eu acho que quem ficar por último é a polícia, né? Ninguém quer ser mais polícia. Eu acho que não só no jogo infantil. Ninguém quer ser uma polícia na vida real mesmo, porque se tornou uma tarefa contra tudo e contra todos. Nós estamos num país em que, se você é polícia, você tem que ir contra o Estado. Aliás, se você é advogado, você tem que lutar contra as arbitrariedades dos próprios tribunais. Se você é polícia, você tem que lutar contra a arbitrariedade do próprio Estado, não é? Que não valoriza nada a polícia, trata a polícia como qualquer coisa. Isso também tem a ver muito com a esquerda, né? A esquerda, ela criou essa desvalorização imensa a respeito dessas carreiras todas militares. Eu quero aproveitar o Dia do Soldado para fazer a minha homenagem aos meus amigos militares que sabem a responsabilidade que têm que lidar com situações complicadíssimas no Brasil de hoje, aos soldados da Polícia Militar também, que estão nesse momento, enquanto nós estamos aqui conversando, eles estão nas ruas, no front dessa guerra que não tem fim no Brasil. No país são quase 500 mil policiais militares. Eles são a última fronteira contra o caos. Então fica aqui a minha homenagem a eles.